Voltamos, gente, para continuar esse bate-papo que está muito interessante. Comemorando 27 anos da ASAL, Associação dos Surdos de Alagoas. Já conversamos com o Mário, presidente, e agora voltamos para conversar com a Aninha Luciane, que é a vice-presidente, uma mulher no poder. Gosto disso. Pois é, essa mulher que eu quero saber como é que ela conheceu a ASAL, como é que começou isso. Me fala, Aninha. Então, é uma história que eu gosto muito, e eu gosto muito de colocar, e eu trago ela lá de trás até hoje para mim. Então, meu pai e minha mãe, eu agradeço muito a eles por isso, porque eles me ajudaram muito. Eu não sou a primeira filha surda deles, ele tem a Juliana, que é a primeira, e logo depois vi eu. Então, a Juliana começou a aprender a língua de sinais, porque foi ensinando lá, aprendendo com a Jane, que era professora também de Libras aqui. E ela pequenininha começou a aprender. Depois se chamou de outros surdos e foi fazendo um grupo. E os pais ali começaram a pensar na ASAL e criaram a ASAL, fundaram a ASAL. Então, aí começou primeiro com um grupo de pais lutando até formalizar a ASAL. Depois que formalizou a ASAL, começaram a chegar outros surdos, e começaram a chegar surdos de mais idade ali, alguns jovens, outros mais velhos, e a gente foi observando, pensando que era só aquelas crianças. Depois começou a crescer. Então, foi desde 1990, desde a fundação da ASAL, e eu com 4 anos eu já brincava, já conhecia muito os surdos ali, a ASAL, e até hoje. Então, eu nunca deixo a ASAL, nunca deixo a associação. Então quer dizer que a Aninha e a irmã Juliana, que também é surda, surdas de nascença. Isso, nascemos Já surdas, isso é normal para elas. Posso dizer que são fundadoras da ASAL, claro. Os pais dela que se mobilizaram, né, com outros pais e organizaram esse movimento, e em seguida posso dizer, Aninha, que os surdos empoderados hoje é quem são, né, a liderança da associação. A associação hoje é de surdos, não é de ouvintes. Parabéns. Isso, você está certa, é isso mesmo. O objetivo é o surdo. Foi fundado, sim, com a diretoria ouvinte, com os pais que tinham filhos surdos. Foram eles que fundaram a ASAL e foram chamando outros surdos também de mais idade. Foi passando conhecimento um pouco para eles também e foi dando a eles esse empoderamento, esse direito de tentar lutar e aprender. E aí a associação foi até hoje e vem conseguindo dia a dia. Parabéns. Obrigada. Ô, Aninha, e com relação a Libras, né, você me explicou que o seu contato foi desde pequena com a Libras. Você também é professora? Sim, sim. Sim, eu tenho ProLibras. Certo. Eu perguntei porque eu vejo que você tem uma habilidade muito grande, né? Se comunica com muita facilidade. E ao longo dos anos tentaram que você fosse oralizada também, Aninha? Sim, já tentaram. Então, a oralização é muito interessante e é engraçado, assim, porque ficava sempre, minha mãe às vezes estava ali, e às vezes eu ficava na porta e precisava comprar alguma coisa, e todo mundo conversando muito, e minha mãe perguntando, vai, tenta lá, vai oralizar, vai lá. E eu fui para o fono, não lembro a associação, Pestalosa, Defal, não lembro qual foi a associação que eu fui. Mas eu fui lá, e lá começou um pouco quando me ensinar um pouco da oralização. E aquilo era um pouco ruim. Minha mãe pegava assim, para poder me mostrar como era que treinava algumas palavras. Minha mãe fazia algumas coisas criativas também dentro de casa. Então, por exemplo, banheiro, na porta tinha o nome, tinha o desenho. Aí ele ia falar, banheiro. E eu tinha que estar treinando ali. Em cada canto da minha casa, em cada material, em cada objeto, tinha a palavra lá para que eu pudesse treinar o nome daqueles objetos. Até eu me acostumar o que cada um significava. Mas até o momento que eu não aguentei e parei. Então, eu usei o mesmo aparelho que foi dito ali, muita paciência para usar aquele aparelho, aí 13, 14 anos, aí eu parei e falei assim, não quero mais.
eu quero falar diretamente por Libras, não quero mais. Parabéns. Então aí eu deixei a minha mãe tudo bem, me respeitou e me deixou ficar só com Libras. Por isso, gente, a importância, né, que dá Libras para a sociedade em geral. A gente costuma dizer que os surdos não se comunicam, mas na verdade a dificuldade é nossa. Porque se tem uma língua oficial e a gente não conhece, a dificuldade é nossa, não é dos surdos. Então a gente precisa se interessar, inclusive eu quero aqui já fazer o compromisso mais uma vez com a comunidade surda, já fiz isso em outro momento e aqui vou reforçar, de aprender Libras, a língua brasileira de sinais, e convido a vocês, convoco a sociedade de uma forma geral que também se interessem para fazer o curso, para que facilite, para que promova essa comunicação que é tão importante. Hoje, a gente tem a figura do intérprete, né? Já é uma profissão reconhecida, está no caminho de uma regulamentação mais formal, mas já há uma profissão reconhecida e eles hoje fazem o grande papel, né, de traduzir a nossa fala oralizada, o português, para os surdos, como estamos fazendo aqui hoje. O detalhe, aí eu vou perguntar a ela um pouco sobre isso, da Aninha, assim como o Mário, eles são casados, têm filhos, ouvintes, e são casados com pessoas ouvintes também, que são intérpretes, tanto o Mário, que é casado com a Gilmara, como a Aninha, que é casado com o Max, que também é um intérprete. E aí eu queria que você falasse... Max. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Aninha. Como foi... Como é estar, né, casada com ouvinte, seus filhos, como é que isso tudo aconteceu? E eu pergunto porque vocês são uma referência, não só para a comunidade surda de hoje, mas para essas crianças, né, que têm essa facilidade de se comunicar, porque já estão começando a conviver com essas diferenças. Então, meu esposo é ouvinte, sabe língua de sinais, antes fez já os cursos dele, e aí com o curso a gente começou a se encontrar, e nós resolvemos casar, e hoje nós temos 2 filhas. Temos Ana Clara, de 8 anos, e com 2 anos, mais ou menos, 2 anos e meio, ela começou já a aprender língua de sinais. Ela sabia alguns sinais, como água, tomar banho, quero dormir, escovar o dente, coisinhas simples, básicas, mas ela podia já aprender e ela aprendeu. Depois, aí, quando ia lá para a família, vovô, vovó, papai, mãe, aí lá muito português, ela começou a absorver também a língua falada, o português. E aí ela se tornou, assim, uma pessoa bilíngue, porque ela fala as 2 línguas. E então, de uma forma muito natural, né? Natural, exatamente, natural. Eu fiquei ensinando, cobrando, não. Ela foi absorvendo a língua de sinais, porque ela me via sinalizar, e isso aí ela foi absorvendo também. Aí agora a minha segunda filha, Ana Clara, está ali, e às vezes a segunda filha começa a absorver os sinais que a Ana Clara usa. A Scarlett, às vezes, como sabe, o jeito dela de sinalizar é muito parecido com o da irmã. Porque ela não foi absorvendo o meu jeito, mas o jeito da irmã, porque a irmã sinaliza também ali. Então é muito natural também. Que maravilha, tá vendo? Desde pequeno que a gente aprende a conviver com as diferenças e tudo essas diferenças passam desapercebidas e a gente vive sim num mundo de igualdades, conhecendo a diferença, respeitando as diferenças, convivendo e com certeza num mundo muito mais justo e muito mais igualitário. Mas a gente conversava em off antes dessa entrevista, e ela disse que tinha um fato interessante com relação exatamente à questão dos intérpretes para nos contar. Né? Um fato interessante e um fato que é preocupante também, né, Aninha? Que é exatamente na questão da profissão, da ética de ser um intérprete e na importância que o intérprete tem para que essa comunicação se estabeleça com toda a sociedade. Mas fala, Aninha. Me conta como foi o fato. Então, eu vou colocar para você. Eu estava em sala de aula, eu faço nível superior, faculdade. Qual é o curso? SESMAC, Administração.
Ah, que bom, parabéns. À noite. Obrigada. É sexto período. Então, eu estava em sala de aula e vai começar a prova. Eu nunca vi isso acontecer, essa acusação que foi feita, não, e ontem aconteceu isso. Então, foi a primeira vez. E isso me deixou muito chateada, angustiada. Eu e o intérprete que estavam comigo, porque eu sentia falta de respeito com nós dois, né? Porque na hora da prova, o professor trouxe a prova e eu vi algumas palavras de português. Exército. Aí estava errado a palavra. Aí eu olhei outra palavra, exceto, e estava olhando qual a palavra lá. E ele pensava que era correta e foi olhar assim, não, mas exceto, correto. Não, peraí. Aí chamou o intérprete e perguntou assim, a diferença dessa e essa palavra. E o professor veio até mim. Aí o que foi que está falando? O que foi que ele falou? Aí todos lá falaram, ele está dando cola para ela. Os alunos falaram. E eu falei, como faltou respeito. E aquilo me deixou muito magoada, porque é um profissional, ele está fazendo o trabalho dele, ele está fazendo só a tradução do português, o que eu preciso ali, não está passando nada. Eu tive dúvida com relação à palavra da língua portuguesa, e o professor veio até mim e eu fui falar, eu quero a tradução disso aqui. O professor, ok. Mas os alunos faltaram com respeito e aquilo me deixou muito magoada, pensando que ele estava me dando cola. Então, precisa entender que o intérprete ele tem ética, ele é um profissional e ele sabe separar o momento em que ele é amigo e o momento em que ele é profissional. E aquilo me deixou muito magoada, porque as pessoas precisam ter consciência que precisa respeitar o profissional intérprete. O intérprete ele tem um valor muito grande e eu agradeço as pessoas que são intérpretes. Aqui está a Gilmara intermediando essa conversa, e isso é muito importante. Pois é, eu acho que a gente não conhece e faz julgamentos, pré-julgamentos, né, que desrespeitam não só o intérprete profissional, mas também o surdo. Né, e a gente precisa realmente conhecer. E o caminho para tudo isso, gente, é que a gente diminua essa distância que há entre os ouvintes e os surdos, conhecendo a língua brasileira de sinais. Então, Gilmara, estamos já finalizando esse bloco, esse programa. Eu queria ouvir também um pouco de você agora como intérprete, né, que convive com essa comunidade surda há muito tempo, pelo seu casamento com o Mário. Que você falasse um pouco da profissão e da importância que a Aninha nos trouxe aqui, nos colocou essa problemática, que eu sei que há tantas outras, né? Por exemplo, soubemos aqui que no DETRAN de Alagoas, por uma determinação do CONATRAN, não tem intérprete nas provas. Então, o surdo que for tirar a carteira de motorista, a habilitação para dirigir, tem uma grande dificuldade. Então, já há uma conversa, uma negociação para que haja, que as provas sejam traduzidas por um intérprete gravado, para que não haja, inclusive, esse questionamento como houve de que o intérprete estaria passando a cola, né? Mas eu quero, para finalizar, Gil, eu ouvi um pouco de você e depois a Aninha faz a consideração dela. Então, eu vejo que o profissional intérprete, ele falta muito realmente para ser respeitado. A situação que a Ana Cláudia colocou aí, eu vivenciei. Né? Eu cheguei a discutir com um professor em sala de aula, porque ele desconfiou disso também e os alunos também. E eu disse a ele que eu sou profissional assim como ele é. Né? E que entre nós dois ele está faltando mais do que eu, porque ele tem uma sala com 40 alunos e um surdo. E ele fala com 39 e com um não. Então, ele como profissional, ele está faltando também, porque eu consigo conversar com aquele surdo e com os outros 39 que estavam em sala de aula. Então, eu era mais profissional que ele. Então, foi uma situação muito constrangedora para mim. Né? Conversei com o coordenador e o coordenador conversou com ele e depois ele me pediu desculpas. Mas foi um mal-estar. E isso não acontece só em sala de aula. Né? Dentro da comunidade surda, realmente são 15 anos, dentro da ASAL, como intérprete voluntária. Antes eu não era intérprete, eu falava que eu era facilitadora, né? Eu andava junto com os surdos, já fazendo interpretação, mas eu não tinha o certificado. Então eu falava assim, eu só estou facilitando a comunicação. Em 2006, aí eu consegui o ProLibras na UFAL, fiz a prova, passei, e aí sim eu me tornei profissional intérprete também. Né? Então eu caminho muito junto com o surdo.
vejo que alguns surdos antes, eles ficavam com receio do intérprete também. Aí eu confio, não confio. Essa separação do amigo que a Naná colocou, do amigo e do profissional, era difícil de antes os surdos entenderem. Hoje, são 15 anos dentro das aulas, 15 anos junto com a comunidade surda. Hoje eu estou na Central de Libras também, na CIO. E hoje os surdos, eles chegam lá e falam assim, não, peraí, a Gilmara não, ela é coordenadora, está ali resolvendo algumas coisas, eu vou conversar com outro intérprete. Então, é muito legal, assim, porque ele consegue perceber, né, que quando a gente está conversando outros assuntos como amiga, é em outro ambiente. Naquele ambiente da CIO, eu estou ali para ajudar de outra forma, como profissional. CIO é a também. Central de Interpretação de Libras, né, da Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos, que tem um grupo de intérpretes exatamente à disposição de toda a comunidade surda, que marca a hora para fazer, para que o intérprete acompanhe em qualquer atividade da vida cotidiana, né, resolver um problema na escola e acompanhar numa consulta médica, enfim, qualquer assunto da vida cotidiana em que aquele órgão que ele vai se dirigir não tem um intérprete, a Central de Interpretação de Libras disponibiliza o intérprete que acompanha o surdo. Um trabalho muito bom, a Gilmara é uma das intérpretes de lá, né, e tem dado um resultado maravilhoso. Muito. A Central, eu digo que ela, aquilo que eu fazia na ASAL, né, voluntariamente, eu faço hoje trabalhando. Né, ali trabalhando como profissional, recebendo para executar um trabalho que eu já fazia, porque amo fazer. Né, ali. Então, ele é uma continuidade de um trabalho que eu já vinha fazendo antes. Né, e a importância é muito grande, a importância do intérprete da CIO e o intérprete hoje, que está em todos os ambientes. Hoje vem crescendo muita coisa. Hoje aqui em Alagoas tem o sindicato de intérprete também, aí tem a Central de Libras, vem a ASAL com alguns intérpretes que às vezes vão lá também, fazem um trabalho, tem a AP que tem intérprete. Então, assim, hoje está abrindo mais o leque, e assim muitas pessoas estão se interessando. Essa profissionalização. Né? O que está faltando é as pessoas entenderem que o profissional também ele precisa ter consciência. Né? Um médico ele não sabe tudo. Ele busca uma especificação do que ele quer fazer, né? Do que ele quer trabalhar, e o intérprete ele precisa também buscar isso. Então, alguns intérpretes precisam ter essa questão dessa consciência do que eu sei e o que eu não sei. Gilmara, nosso tempo está muito curtinho agora. Eu quero mais uma vez agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de vir fazer a interpretação. A Gil é a nossa intérprete oficial do nosso programa, né? E hoje veio como uma entrevistada também. Mas eu quero finalizar o nosso programa de hoje, mais uma vez agradecendo a presença da Anne, parabenizando o trabalho da ASAL. Então, para que não fique só com a minha fala, Aninha, faça as suas considerações finais. E, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho como profissional, né, e pela sua atuação junto à ASAL. Então, eu quero agradecer a você, Rosinha, pelo convite de estar aqui no programa. Eu estou muito, muito feliz. É a primeira vez que um surdo tem esse momento, essa comunicação tão importante. Então, sim, futuramente quero vê-la também interpretando. Aí a Gilmara não vai estar aqui, estaremos nós duas, você me interpretando diretamente, para que a gente possa mostrar a importância disso também. A ASAL é muito importante para os surdos, a ASAL é maravilhosa para os surdos, porque ela vai difundindo cada vez mais a língua de sinais, vai dando cada vez mais os surdos essa condição. Então, 27 anos é importante para crianças, para jovens, para adultos, para os amigos, famílias, todos são importantes nessa união. Então, por isso eu agradeço a você, Rosinha. Parabéns também a você pelos 27 anos de ASAL. Pois é, já estou me emocionando aqui. Parabéns, Mário, parabéns, Aninha, parabéns a todos que fazem diretoria ao longo desses 27 anos, aos pais que tiveram essa brilhante ideia, né? Nosso agradecimento. Eu, como pessoa com deficiência, também sei que não chegaria aqui se não tivesse pais que abriram esses caminhos. Então, parabéns a vocês, pais, pela Fundação da ASAL, aos surdos empoderados e poderosos que hoje trazem os seus conhecimentos, as suas habilidades para facilitar a vida de outras pessoas surdas, para lutar pela garantia dos seus direitos. Parabéns, ASAL, mais 27 vezes 27 anos de vida ajudando a comunidade surda e a sociedade brasileira a se comunicar. Beijo no coração. Até o nosso próximo programa.